Eu sei. Tá ok. Ok. Eu consegui. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu gostaria de saber quais são as unidades que estão fazendo essa disciplina. Tipo, quem é de Cachoeira não precisa botar, porque eu sei que ela foi perto em Cachoeira. Mas quem não é de Cachoeira, não sei, Ellen. Os outros está cortando o áudio? Então pode ser o teu sinal. Então, quem não é de Cachoeira, coloca, por favor, a unidade. Porque eu quero controlar, na verdade, se os alunos das outras unidades estão, enfim, participando. Porque lá no meu, na minha listagem é para ter 44 alunos. E eu acho que 15 ou 20 de outra unidade. Mas eu não estou vendo ninguém. Não, tá bem. Eu vou colocar depois um aviso lá no grupo, vou dar uma pesquisada também. Então tá, pessoal, boa noite, tudo bem? Acho que a maior parte de vocês fez contabilidade no semestre passado. Ah, tá. Muito obrigada ali por enviarem para os colegas o link da aula. A maior parte de vocês fez contabilidade no semestre passado, mas eu não sei se vocês fizeram gestão financeira. Vocês já fizeram gestão financeira? Coloque ali um sim ou não. O Matheus, sim. Sim. Não. Alguns sim, alguns não. Alguns sim, alguns não. Tá, tá. Beleza. Porque tem alguém aqui, acho que vocês, todos vocês têm aula comigo agora. Acho que não tem ninguém aqui que não tem aula comigo ainda. Tá, tá bem. Pergunto porque é o seguinte: essa disciplina de análise de balanço, ela precisa tanto dos assim, não é uma necessidade, porque ela é bem prática, assim, né? Mas ela precisa tanto de um pouco de conhecimento de contabilidade, né? Mas mais de como o administrador vê, e também de gestão financeira. Outra pergunta: vocês têm, conseguem trabalhar no Excel tranquilamente? Pode botar ali, não, sim, não, sim. A pergunta é porque daí eu vou passar uns videozinhos para você auxiliar vocês com relação à disciplina. Sim? Então tá, ótimo. É bem simples, na verdade, como a gente vai usar ali o Excel, mas pergunta igual, porque se tem alguém que não sabe, eu coloco uns vídeos para auxiliar, tá bem? Tá bem, então eu vou colocar de qualquer forma, tá, Gelaine? Então, essa aula de análise de balanço, ela é uma aula diferente, assim, das outras disciplinas da área de finanças. Ela está no PPC novo, a disciplina está sendo reestruturada para provavelmente cair da grade ou virar uma outra disciplina. E enquanto isso não acontece, eu modifiquei ela toda desde que eu comecei a ministrar. E tem funcionado bem, porque a gente faz, na maior parte da disciplina, uma atividade prática, completamente prática. A disciplina funciona mais ou menos assim. Em uma aula, vocês aprendem sobre um tema, a aula, no geral, é via Meet, sempre é via Meet, assim. Na outra aula, vocês vão fazer o que vocês aprenderam ao longo do semestre inteiro. Eu já vou mostrar o plano e vou explicar para vocês. Ao final do semestre, vocês têm um relatório gerencial pronto, né, que é uma análise de balanço de uma empresa. Mas por que a gente tem essa aula aí onde eu explico? Porque daí eu explico como é que vocês vão fazer isso, né? Eu explico como é que vocês vão fazer, seu ponto de vista teórico, e vocês vão aplicar.
Para início de conversa, assim, é importante que vocês saibam que, e eu vou falar bastante desse trabalho e a gente vai passar o semestre inteiro em função dele, tá? Vocês precisam se reunir em grupos para fazer esse trabalho. Pode fazer sozinho se quiser, mas é um trabalho que dá um pouquinho de trabalho, tá? Como é que ele funciona na prática? Funciona da seguinte forma: vocês se reunirão em grupos, pode ser dupla, trio, enfim, mas vocês precisam fazer isso, tipo, eu vou abrir na próxima aula já o local para vocês colocarem a primeira parte do trabalho, mas vocês vão precisar fazer isso logo, assim, reunir-se em grupos e escolher uma empresa, né? Como dá um pouquinho de trabalho, se reúnam já com pessoas que vocês sabem que vão ajudar vocês a fazer o trabalho, para vocês não fazerem ele sozinho, tá? Acho que isso é bem importante. Deixa eu pensar. Eu vou compartilhar, acho, o plano de ensino que é melhor para vocês entenderem. Eu acabei de colocar lá no Moodle, coloquei agorinha, o plano de ensino e coloquei também 2 trabalhos do ano passado, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que é. E eu já vou mostrar aqui para vocês os trabalhos também. Todos os trabalhos, eles foram feitos ao longo da disciplina, porque as entregas são ao longo da disciplina, né? E todos os trabalhos foram entregues no mesmo prazo, assim, porque ele vale, este trabalho final, 60% da nota de vocês. Ele vale 2 notas, tá bem? Aí eu divido em uma o trabalho e outra apresentação, mas é 60% da nota. E uma prova. Então, não pode ser assim 7 pessoas num grupo, porque aí eu sei que vocês estão se juntando só para 2 pessoas trabalharem, entendeu? Então, assim, acho que 5 pessoas no máximo no grupo, né? Acho que já é suficiente. Então, eu vou mostrar para vocês, vou começar já mostrando para vocês, então, primeiro plano de ensino, acho que ninguém tem grupo, é só o Márcio, ninguém tem grupo, mas vocês vão se reunir em seguida. Se quiser, eu até dou um tempinho daqui a pouco para vocês fazerem isso, organizar. Pode ser dupla, pode ser trio, pode ser até sozinho, tá? Pode ser sozinho, não me importa. Mas eu já adianto que tem um trabalho significativo, que se você tiver mais pessoas, melhor para dividir ele, tá? Eu vou mostrar para vocês, para começar o plano de ensino, para vocês entenderem do que a gente está falando. Por quê? Porque a disciplina de análise de balanço é uma disciplina bem prática, assim, né? Ela vai trabalhar os conceitos relacionados à gestão financeira, mas como é que um administrador, ele pode fazer análise de demonstrações contábeis, né? Embora chame análise de balanço, seria isso. E por conta disso, então, a gente vai aprender a olhar para o balanço e para o DRE da empresa. E aí eu sempre seleciono só o balanço e o DRE, porque senão ficaria mais extenso ainda do que já é esse trabalho, né? O balanço e o DRE de uma empresa que existe, de alguma empresa que vocês conhecem. Aí também eu vou pedir que vocês já comecem a pensar nela, porque daí eu vou dizer para vocês se pode ou não pode essa empresa, porque eu nunca deixo as empresas do semestre anterior, porque daí vocês podem pegar e eu trabalho com os colegas que está praticamente pronto, né? Então, assim, vocês têm que pegar outras empresas que eles não trabalharam, ou que, né, o trabalho não ficou tão bom. Vocês vão aprender a fazer uma análise financeira, né, um relatório gerencial em contas de empresas que existem, né? E a partir daí, então, vocês vão conseguir fazer isso em tese para qualquer tipo de organização. A gente vai trabalhar com um balanço DRE, mas poderíamos pegar todas as demonstrações que são publicadas, só que daria muito trabalho, daí assim, seria demais até para vocês, tá bem? Mas a gente vai começar, né, ou vai fazer o semestre olhando para essas demonstrações.
Eu vou começar passando para vocês agora o plano de ensino. E aí eu vou explicar o plano de ensino e vocês vão começar a ter uma ideia do que é esse trabalho, ok? Como eu não vou ver vocês, se acontecer alguma coisa aí, Matheus, você abre o microfone e me avisa, tá? Tipo, de não compartilhar, sei lá. Então tá aqui. Plano de ensino de vocês. Tinha até aberto ali, mas ok. O plano de ensino de vocês, que também já está lá cadastrado, né? Tem aqui o seguinte. As aulas, elas são via Meet, todas as aulas. Elas vão, eu vou subir depois para o YouTube para vocês acessarem, porque eu sei que essa aula vocês acabam voltando, até por isso que eu estou falando assim bem devagar, para vocês prestarem atenção, porque eu sei que são aulas que vocês precisam, e esse é um ponto bem importante, vocês vão precisar das aulas, então prestem atenção para não faltar muitas aulas ou para pelo menos sempre ter alunos do grupo prestando atenção, porque é na aula que a gente vai aprender como é que a gente faz cada parte do trabalho, né? E é importante. Bom, então a gente tem lá a avaliação. A avaliação vai ter uma prova teórica, né? Uma prova só, vai ser dentro do Moodle a prova. Esse ano todo. Professor, desculpe atrapalhar. Imagina. O Roger não está conseguindo entrar Ah, no deixa eu ver Meet se ele está aqui. pelo celular, ele está tentando, acho que não está conseguindo. Olha, mas veja aqui que não tem ninguém pedindo autorização. Diz para ele tentar um outro e-mail. Tá, ele Às está vezes, tentando dar o ERGS e não está conseguindo. mas que estranho. Eu vou falar para ele mudar o e-mail lá, vamos ver se ele consegue. Tenta ele mudar o e-mail. Estranho, porque não tem nada aqui de notificação. Ó. Pede para ele dar uma olhada no e-mail para mudar. Esperar só um minutinho. Então, vou voltar aqui de novo pro plano de ensino, tá bem, Matheus? Qualquer coisa aí você me chama de novo. Ok, eu Então, avisei ele lá daí. Isso, que aí vem a notificação, eu já ouço. Então, a avaliação. A gente vai ter a prova, uma prova, no final do semestre. Por quê? Porque vocês, de qualquer forma, vão aprender conceitos de contabilidade, vocês vão aprender sobre relatório gerencial, vocês vão aprender sobre análise vertical, análise horizontal, sobre análise PESTEL, sobre indicadores financeiros e como é que você usa os indicadores financeiros, né, análises financeiras, tudo isso vocês vão aprender. Então, tem uma prova também para apropriação desses conceitos. E vocês vão ter o trabalho prático. Aqui eu tinha colocado o mínimo de 3, mas não precisa, né? Pode ser uma pessoa, não tem problema, tá bem? Só lembrem do tamanho do trabalho. Já já eu vou mostrar para vocês terem ideia. Esse aqui é um trabalho do ano passado, tá? É um trabalho grandinho, ó, tá vendo? De um aluno só. Então, e vocês vão ter a apresentação do trabalho, mas a apresentação do trabalho, ela vai ser feita em formato de vídeo, que eu sugiro que sejam 5 minutos, e aí vocês vão postar via link do YouTube no Moodle, e a gente vai abrir uma aula, onde vai rodar a apresentação de vocês, e os colegas vão conversar com vocês sobre o resultado do trabalho. 2 aulas, na verdade, para isso, tá lá no nosso plano de ensino, porque leva um tempinho, assim, para essa discussão. Lá no final dessa aula, a pergunta que vocês vão ter que responder ao longo desse trabalho é se vale ou não vale a pena investir na empresa que vocês escolheram. Né? E a análise de vocês é que vai ter que nos dar essa resposta. Então, vocês vão escolher uma empresa onde vocês consigam responder a pergunta de vale a pena eu investir nessa empresa ou não vale a pena. Então, tá. O trabalho prático vale 60%, né? São 2 notas, a apresentação mais a escrita do trabalho. E aí aqui as aulas, elas vão ser, todas as aulas serão via Meet. A aula
do dia 17 só, que é da semana que vem, tem um monte de revisões sobre contabilidade. Aí essa talvez seja... Quem perguntou? Então, ó, se vocês quiserem fazer de 6, façam, mas assim, façam um bom trabalho, né? E uma boa apresentação, tá bem? Eu realmente me importo pouco, assim, com o tanto que vocês têm de pessoas no grupo, mas assim, não fiquem trabalhando para as outras pessoas à toa, depois aí vocês mesmos vêm reclamar para mim e pedir para separar, para não sei o quê, não adianta. Pensem antes, tá bem? Para voltar para cá. Então, aqui é um monte de revisão de nada. Um monte de revisão sobre contabilidade, porque tem que estar levemente fresquinho na memória, tá? Então, aqui tem alguma chance de que seja um apanhado de um monte de vídeos sobre contabilidade, sobre tudo que vocês vão tratar, sobre planilha de Excel, todo o material de custos, contabilidade que eu tenho. E é bem assim, opcional que vocês assistam, no sentido de que, eu não preciso, eu não quero, eu já tenho tudo na minha cabeça. Beleza, beleza. Mas talvez você não tenha. E aí, na outra semana, vocês vão iniciar o trabalho externo. Né? Sempre que está escrito ali trabalho externo, não significa que vocês vão até o banco falar com a pessoa, nem nada disso. Mas o trabalho externo é porque vocês vão se sentar na frente do computador, tipo aqui que eu vou abrir uma página do Google, e aí eu vou começar assim decidindo que empresa que eu vou pegar. Aí eu vou pegar aqui uma empresa que é, por exemplo, uma que vocês não vão poder fazer, que é do Nubank, tá? E aí eu vou colocar balanço patrimonial do Nubank. E tem aqui relatórios financeiros. Essa é a primeira parte do trabalho. Tem todas as demonstrações. 2020, aqui embaixo, 21. Acho que ele conseguiu acessar, só um minuto. Então, vamos lá, continuando. Eu vou realmente me sentar, baixar esses relatórios, olhar para eles e começar a escrever o meu trabalho. Então, lá, no primeiro dia de trabalho de vocês, vocês vão buscar a empresa, decidir qual empresa que vocês vão fazer. E aí, vocês, antes de pensar na empresa, porque daí tem um monte de gente que vai dizer, eu quero fazer do Grêmio, eu quero fazer do Inter. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um relatório do Grêmio, em que no fim acabou ficando mais ou menos, aí as gurias perderam assim um pouco de nota, porque não tinha muita informação, mas elas insistiram em fazer, tá bem? E aí ficou mais ou menos, porque tinha poucas informações para que elas fizessem realmente uma análise decente financeira, né? Então, assim, pensem bem na empresa que vocês vão fazer. Já o Nubank, como ele tem muitos relatórios, ele tem lá já a estrutura de gerenciamento de risco, ele já tem planos de ação, ele tem as demonstrações consolidadas. Vocês não vão poder usar o Nubank, aliás, tá? Esse exemplo eu vou usar e vocês não podem usar. Mas vocês podem usar, por exemplo, seria bem interessante vocês usarem Americanas, né? Seria bem interessante vocês usarem, vamos pensar aí, empresas grandes, Boticário, Natura, que mais? Vamos pensar numa lista para passar para vocês. Falem aí, escrevam. Vai judiar dos alunos aí. Oi? Stephanie, não vai judiar dos aluninhos aí. Sabe quem é falando? Sei sim, e aí, tudo bem, querida? Tudo bem? Tu fez esse trabalho também na tua época? E fiz. Tá, então não pode ser tua empresa. R$50, eu tô até liberando aí. Que horror! Pra mim é de graça. Não pode ser tua empresa que tu fez também. Não pode. Não pode. Só que daí na tua época não era via Meet, né?
E agora eu exijo, agora você vai ver ali que nos relatórios eu exigi um pouquinho mais, foi um pouquinho mais cada ano. Então, assim, coloquem ali empresas que vocês têm vontade de fazer, tá bem? Nos relatórios e tal, vão colocando. Vocês não podem repetir, o mesmo grupo não pode ficar com a mesma empresa. Quem pedir antes leva, mais ou menos assim. E aí eu dei aí algumas ideias, mas vocês também podem ter ideias assim de empresas que vocês querem ver. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é no tamanho desses relatórios, né? Que é uma coisa que lá na época do Alan também a gente falava, que é o seguinte: alguns relatórios, algumas empresas têm relatórios financeiros gigantescos. E aí vocês vão passar muito trabalho, porque em algum momento vocês vão ter que fazer análises com esses relatórios dentro do Excel. E aí vocês vão ter que pegar todos os dados e colocar dentro de uma planilha de Excel para analisar. Então, assim, prestem atenção, escolham com cuidado. Já na primeira parte do trabalho, que daí vocês têm um dia só para fazer isso, vocês vão buscar a empresa que tenha demonstrações contábeis públicas, vocês vão escrever o histórico da empresa na introdução, né? De onde é que veio a empresa, como é que ela surgiu, e vocês vão anexar as demonstrações financeiras, balanço, DRE e notas explicativas de 2 períodos, pelo menos, tá? 2 períodos, por quê? Porque vocês podem escolher anual, vocês podem escolher semestral, depende do que para vocês fica mais tranquilo de encontrar, tá bem? E quando eu falo de anexar as demonstrações, aí que tá. Se elas forem pequenas, vocês conseguem recortar, já colocar dentro de uma planilha de Excel e enviar para mim. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer análise, em seguida a gente vai ver ali, tanto análise visual do balanço, mas depois análise horizontal, análise vertical e os indicadores, e vocês precisam que essas demonstrações estejam onde? Dentro da planilha de Excel, né, para que vocês organizem elas. Então, vocês vão montar um trabalho, e aí já vou mostrar para vocês aqui um do ano passado, esse aqui que está todo bonitinho, onde vocês têm ali o objetivo do trabalho, que vai ser o mesmo para todo mundo, que inclusive está ali com erro de referência. O objetivo do trabalho, que é fazer uma verificação de quê? De uma verificação financeira através da análise visual de balanço, análise vertical, análise horizontal de balanço e de DRE, análise também das notas explicativas, análise PESTEL, e contrapor isso também com relação a pesquisas públicas na mídia relacionadas à empresa. Além da verificação de índices de estrutura de capital, que também é uma das coisas que vocês vão fazer, para lá no final, né, vocês conseguirem gerar um relatório demonstrando se a empresa é ou não é uma empresa de se investir, tá bem? Para vocês terem ideia, o Lua chegou à conclusão de que o Nubank não é uma empresa para se investir. Então, aqui no desenvolvimento é o início, a primeira parte que vocês vão fazer, né, nessa data que tem aqui, ó, 24, tudo isso vai estar explicadinho no Moodle, não se apavore, mas prestem atenção para vocês entenderem os passos. Opa. E aí vocês vão fazer a origem, o histórico da empresa de vocês, tá bem? De como é que de onde é que ela surgiu. E aí estão vendo aqui, ó, que o Luan já fez uma análise visual do balanço, que é uma das questões que vocês vão fazer depois. Mas, por enquanto, vocês vão fazer a introdução lá do trabalho e vão fazer o histórico da empresa e vão colocar todas as demonstrações contábeis da empresa dentro de uma planilha de Excel. Porque vejam que ele está copiando aqui de uma planilha de Excel para pôr aqui, certo? Ele não está simplesmente criando uma aqui no Word, ele está copiando de um Excel. Então, essa é a primeira parte do trabalho, tá? Pegar balanço, DRE, notas explicativas de 2 períodos contábeis, formar os grupos e
começar a escrever o trabalho. Lembrem que eu vou também corrigir os trabalhos passo a passo. Vocês vão entregar dia 24 e eu vou corrigir a entrega dia 24. Por quê? Porque no dia 31, quando eu trabalhar fonte de dados de análise externa e interna, análise visual de balanço, DRE, notas explicativas, aqui também a gente já vai falar sobre pesquisas públicas sobre o tema, vocês já vão ter a correção da primeira parte do trabalho de vocês, a primeira parte da nota, e vocês vão ter também, vocês já vão ter o trabalho de vocês, né, as demonstrações em Excel, para que vocês comecem a analisar, tá bem? Aí, na aula do dia 31 de março, a gente vai falar sobre as fontes de dados para análise, tanto análise externa quanto análise interna, os usuários, análise visual do balanço, DRE, tudo isso. Aí a aula via Meet. Essas aulas eu prefiro fazer via Meet, porque daí vocês podem parar a aula a qualquer momento para tirar dúvidas de análises que vocês estão fazendo, né? Pensem assim, que é um outro trabalho, porque agora vocês já vão se encaminhando para fazer trabalhos que vocês podem utilizar, né, na prática. É um trabalho mais prático, e fazer essa análise bem feita é importante para vocês, porque vocês estão aprendendo efetivamente a fazer isso para qualquer organização, inclusive a de vocês, né? Depois disso, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter uma data para o grupo fazer análise visual do balanço, e também as pesquisas sobre a empresa em jornais de grande circulação. Por que que é importante fazer isso? Porque uma coisa é o que eu vejo nas demonstrações contábeis da empresa, e outra coisa é o que eu vejo de notícias sobre essa empresa, né? Então, aqui, ó, aqui tem uma notícia boa sobre novos benefícios, libera 200 para clientes que usam recurso, ó, ótima, novo. Quando você olha assim, parece bem bom, assim, ó, tá vendo? E então vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar essas notícias para depois, quando vocês começarem a fazer análise, porque a análise vai ser um conjunto delas, né? Vocês vão aprender como é que faz análise visual de balanço, daí vocês vão pegar as notícias e vão verificar se faz sentido as notícias com a análise visual. Mais ou menos assim, ó. Tipo aqui, que desceu aqui, instrumentos financeiros derivativos desceram. Ah, e aliás, bem lembrado. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, assim, logo, depois eu vou explicar esta outra aula, né? É compreender cada uma das linhas do balanço do DRE. Aí vai ser, por isso que vocês vão ter uma aula específica, assim, porque daí vai ser específico do tipo de empresa que vocês pegaram, porque, como eu explico lá em contabilidade, nem todas as empresas, nem toda a contabilidade, aliás, ela é feita, né, utilizando sempre a mesma nomenclatura. Elas têm, você tem contas que são relacionadas a transações específicas de algumas organizações. Então, é preciso que vocês entendam isso antes. Mas isso a gente vai falar, que está aqui no plano de ensino, bem aqui, ó, que é quando vocês fazem a análise visual de balanço, IDRE. E aí, vocês vão ter esse dia 14, que não é feriado, não, porque feriado é antes, para fazer, então, o trabalho externo, que é essa avaliação, né, análise visual do balanço, e a pesquisa, onde vocês vão colocar, deixa eu ver se aqui o Lu ainda deixou, notícias relacionadas, tá vendo que ele analisou conta a conta, ó, do balanço e do DRE, ó, tô passando para vocês verem. Ele analisou conta a conta, ele disse o que era essa conta e o que aconteceu com essa conta naquele período contábil, tá bem? Lá embaixo ele colocou, ó, depois da Pestel, não fiquem apavorados, mas pensem que é um trabalho interessante de ser feito. Onde é que ele botou as notícias? Acho que ele levou lá para baixo.
Tá, tem duas questões relacionadas às notícias. Elas podem ser usadas, tá aqui, ó, notícias na mídia, tá? Vocês podem, aqui ele colocou, isso aí, ele colocou só algumas. Vocês podem selecionar nessa etapa do trabalho de vocês várias notícias, tipo 30 delas. E aí depois, quando vocês forem fechar o trabalho, aí vocês decidem as que ficam ou que não ficam, porque algumas podem ser repetitivas. Mas é o que vocês vão fazer aqui, dia 14. Aí a gente vai ter uma aula sobre análise vertical e análise horizontal de balanço e DRE, que é uma das técnicas, é uma técnica bem interessante, bem simples, de se fazer análise de balanço. E aí vocês vão ver que já passou ali, né? Que o Luan também fez relacionado ao Nubank, análise vertical e análise horizontal. Tá bem pequenininho, mas tá aqui, ó. E é tudo no Excel, né? Então, como vocês, quando entregarem análise vertical e horizontal, vão ter que me entregar só análise vertical e horizontal, porque daí eu vou corrigir, né? Se estiver errado, eu corrijo e fica uma análise corretinha para vocês. Agora, vocês devem estar pensando, não sei fazer, não sei fazer. Vocês vão ter uma aula para aprender a fazer. E aí, não percam a aula que vocês vão aprender a fazer análise vertical e horizontal. E aí, depois da aula onde vocês aprendem análise vertical e horizontal, aí vocês aplicam efetivamente fazendo análise, tá bem? Então, aqui, vocês têm a aula onde a gente aprende dia 28 de abril e tem o dia 5 de maio para fazer a análise do trabalho de vocês. Depois, a mesma coisa com relação à análise PESTEL. A gente aprende o que é análise PESTEL lá no dia 12 e depois vocês vão fazer a análise PESTEL. E como eu falei aqui, para os alunos que entregaram este trabalho, eu quero que seja uma análise muito bem feita. Eu não quero, porque eu não acho que vocês estão mais no período de entregar análises simples. Acho que vocês têm que considerar fatores como inflação na análise, vocês têm que considerar fatores como dados econômicos, políticos, que aconteceram de verdade para fazer análise. Senão vocês vão tirar uma notazinha ruinzinha, tal qual o trabalho que vocês enviarem, entendeu? Mas esse é o padrão, digamos que esse é o padrão, gostaria que ficasse melhor ainda, tá? Além disso, né, que vocês estão pensando, acaba nunca o além disso. Além disso, daí, então, tem ali o período dia 5 de maio para análise horizontal, dia 12 para PESTEL, tem o período para fazer o trabalho externo, a parte 4 da análise PESTEL, e aí ainda, além disso, tem os índices de estrutura de capital, que é para fechar com chave de ouro todo o relatório gerencial dessa organização. Aí a gente vai ter uma aula que vai aprender a fazer esses índices, estão aqui também, ó, o trabalho do Luan, aí embaixo os índices de estrutura de capital, tá? E aí, após, vocês vão ter 2 aulas para finalizar o trabalho, porque daí eu sei que vai dar trabalho tanto fazer o índice de estrutura de capital, quanto daí parar de olhar para o trabalho como pequenas partes, né? E olhar para ele como um todo para poder fechar efetivamente o trabalho, finalizar ele e entregar, tá bem? Então aí vocês vão ter o dia 2 e 9 de junho para isso. No dia 16 vocês terão prova. As provas esse semestre elas vão ser diferentes, porque tanto as de análise de balanço como as de contabilidade, que a aula é amanhã via Meet, por conta da monitoria principalmente, elas vão ser provas online. Eu sei que vocês gostam menos, né? Mas eu sei que vocês estão um jeito igual de colar, então não é um problema. Então tem prova teórica individual dia 16, e aí vocês terão algumas horas para fazer, né, online. Claro que daí eu vou aumentar um pouco o número dessas horas para problemas com internet, enfim. E aí a gente vai ter a entrega do relatório de todos eles no dia 23 e o início da apresentação dos vídeos no dia 23 e o final da apresentação dos vídeos no dia 30. Teremos 2 aulas. Por que tem que ser em vídeo? Porque se vocês forem apresentar, certamente vai ter o drama um grupo que leva 40 minutos para fazer a apresentação e um grupo que leva
fica com 2 minutos no final. Para não ser injusto, vocês vão produzir os vídeos antes, de 5 a 10 minutos. Vai depender do quê? De quantos grupos a gente formar, né? Para saber o tamanho exato do vídeo, que daí eu vou enviar para vocês. Nós vamos assistir os vídeos e depois a gente ainda vai ter um tempo, né, para conversar sobre o trabalho em si, o que os colegas acharam, né? Enfim, se eles se foram surpreendidos, né? Como no caso dos relatórios lá do Nubank, que foi surpreendido com um não, eu não investiria no Nubank, ou se todo mundo achou que ok, né? O resultado é o que se esperava. Aí a gente tem, então, a apresentação dos vídeos 23 e 30, aí logo depois de recuperação e já divulgação do resultado final, porque o semestre finaliza mesmo dia 15, né? Então é isso. Este é o nosso plano de ensino dessa disciplina. Vou passar para cá. Já tem ali alguns grupos. Eduarda, Roger, Matheus e Wesley, empresa Banrisul. Deem uma olhada lá no Banrisul antes de vocês escolherem, viu? Boticário, tá bem. Aqui. Fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte já. Eu vou vir aqui e eu vou abrir uma... Eu vou abrir aqui no Moodle para vocês, ainda está compartilhando, né? Eu não vou abrir uma tarefa, acho que eu vou abrir um... Não, eu vou abrir uma tarefa. É que eu não queria abrir agora, mas enfim, facilita. Tá? E aí vocês... Vou colocar até dia 17 de março, não. Tem até dia 24 para fazer isso, tá? Quem colocando aqui antes vai ficando com a empresa, tá bom? Ó, só um do grupo coloca o nome de todos os colegas e o nome da empresa que vocês escolheram, tá? Coloca numa folha, né? Num trabalho futuro aí. E aí vocês coloquem aí. Então, tem, por exemplo, tem Banrisul, tem Natura, cuidado com os bancos, galera, cuidado com os bancos, que as demonstrações são complexas. Se vocês têm dúvida, um lugar onde vocês podem olhar é na Bolsa de Valores, na BMF Bovespa, vocês também podem olhar. Deixa eu ver que outros lugares, ou outro tipo de empresa, tipo Gerdau é muito, demonstração contábil é muito grande. Não sei, pensem em algumas empresas que vocês acham que valeria a pena. Aí vocês esse trabalho aqui, o do Luan, eu coloquei ali para vocês darem uma olhada, tá? Em como é que vai ficar o de vocês. Lá, ó, ele tá grande porque tem as notas explicativas e todas as demonstrações depois. E aí também prestem atenção às notas explicativas. Muita coisa tá escrito lá. Agora eu até vou parar a apresentação. Muita coisa está escrito lá, dentro das notas explicativas, tá bem? Então, leiam todas elas com calma. O trabalho, assim, vocês vão ver que se vocês construírem ele aos poucos, ele não é tão difícil quanto parece que vai ser, entendeu? Porque você vai ter um período para fazer as coisas, né? Não vai ser assim... um monte de aula e ainda mais isso como um trabalho externo. Você tem uma aula e você tem um espaço para fazer exatamente o que você aprendeu na aula anterior. Então, não faltando a aula, é tranquilo. Nubank não pode, Grêmio não pode, Banco Inter não pode, Internacional time, mas Americanas pode. Sim, elas têm, Wesley, elas têm. Elas têm todos os dados lá, as empresas que estão na BMF Bovespa, elas têm todos os balanços e DREs dos últimos anos. Né? Essa análise até ela é interessante para, se eu não sei se tem algum de vocês que tem interesse ou que já investiu na Bolsa de Valores, mas esse tipo de análise é uma análise básica para quem quer investir em qualquer empresa. Assim. Tem que olhar para as empresas dessa forma. Se vocês têm dúvida também com relação à empresa, vocês podem me perguntar, não é um problema. A Honda pode ser uma empresa, sei lá.
Fiat, várias, mas abram as demonstrações antes, ok? Todo mundo entendeu como é o trabalho? Ah, tá. Então tá, isso é legal, Wesley. Sim, é bem legal, você vai poder usar. Você vai poder usar no teu curso, provavelmente, esse trabalho. Então, todo mundo entendeu o trabalho? Não tem dúvida? Essa é a hora que vocês tiram as dúvidas do plano, da empresa, de qualquer coisa. Nada? Tá bem tranquilo? Então tá. Beleza. Eu vou começar então. Eu vou começar então a falar um pouco, né, sobre o que é a disciplina de análise de balanço, né? Por que a gente estuda isso? É uma disciplina que eu falei no início, né, derivada da análise de demonstrações contábeis, que é uma disciplina da contabilidade, e aí ela foi reorganizada de forma a ser mais útil para administradores, então por isso ela tem essa cara, porque o relatório que vocês efetuam no final da disciplina é um relatório gerencial, né, não é um relatório contábil, vocês não estão verificando ou certificando o funcionamento da empresa e as suas demonstrações contábeis como um todo, não é essa a ideia do trabalho, né? Mas sim que vocês, como administradores, sejam totalmente capazes de olhar demonstrações contábeis, efetuar análises úteis e gerar relatórios, né, que satisfaçam, então, os investidores e as pessoas de dentro de uma organização. Essa é a ideia de análise de balanço, a ideia da disciplina. Eu vou passar aqui isso, uns slides para vocês relembrarem disso, mas todos acabaram de fazer contabilidade, então acho que não tem muito drama com relação a isso. Mas é só para dar um start, um inicinho assim, no que a gente vai tratar, tá bem? Não sei se vocês estão ouvindo, mas se estão, põem assim, eu sim, entendi. Eu sei que eu preciso fazer. Isso, sei, eu entendi. Eu não gostei, mas eu entendi. Tá bem? Isso aí, beleza? Muito obrigada. Muito obrigada. Márcio tá com dúvida. Tu não entendeu, Márcio? Tem alguma dúvida que tu quer tirar? Surgirão, sim. Cada uma das aulas vocês vão ver com dúvidas, assim, quando vocês começarem a olhar as demonstrações contábeis, já vai ser assim, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Inclusive assim, ó, tá, não tem problema, Márcio, aí você tenta a disciplina igual. Ela não é assim, toda a revisão de contabilidade vai estar na aula que vem para você olhar. Ela não é uma disciplina que você precisa entender de débito e crédito, por exemplo, tá? Ou de cada uma das demonstrações contábeis. Ela é uma disciplina que você precisa entender que essas demonstrações existem e você vai ver como é que você analisa ela. É isso. E nesse caso, a gente vai focar em analisar balanço e DRE, mesmo sabendo que pode analisar qualquer outra demonstração contábil utilizando, né, os conhecimentos que vocês vão ter aí. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém para responder aqui. Sobre as dúvidas que surgirão. Vocês vão ter dúvidas, às vezes, pontuais, assim. E aí, assim, não esperem até a aula. Por exemplo, assim, professora, tem lá, tá escrito instrumento derivativo, o que é isso? Né? Se o Google não ajudar vocês podem ir lá me perguntar no WhatsApp, não fiquem, tipo, travados nisso uma semana inteira, se vocês não entenderam o que significa, tá? Vocês me chamem e já tirem a dúvida na hora, porque senão vocês vão travar na hora de fazer análise e aí vai ser bem ruim, assim, aí vocês vão ficar nervosos e vai atrasar. Então, sempre que tem ali o nome de uma conta, que tem algum dado que para vocês é muito estranho, por quê? Porque quando estuda contabilidade, né, ou quando estuda mesmo gestão financeira, a gente tem balanços e DREs que são aquelas contas fictícias que a gente usa para estudar, que são sempre as mesmas, né? Caixa, bancos equivalentes de caixa, por aí vai.
Mas quando a gente está falando de empresas reais, como é o que vocês vão encarar agora, elas têm a própria forma de escrever. Essa própria forma de escrever que elas têm é justamente para tentar explicar de uma forma mais fácil para os usuários, né? Para as pessoas que vão ver aquilo ali. É para isso que funciona, na verdade. Então, todo mundo que vai ler o relatório gerencial lá do Nubank, em tese, qualquer pessoa deveria entender, qualquer pessoa. Por quê? Porque se eles têm ações lá na Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode comprar. Então, não pode ser um relatório que as pessoas tenham muita dificuldade de entender. No entanto, muitas vezes vocês vão descobrir aí quando vocês estiverem fazendo. Aí vocês me perguntem logo, tá? Não fiquem remoendo esperando uma semana inteira. Não tem problema, me perguntem para resolver o problema, tá bem? Acho que é isso. Eu vou falar agora, eu vou fazer uma introduçãozinha de novo ao tema que eu acho que é de novo, porque eu sempre sinto repetitiva tanto a disciplina de contabilidade, essa quanto a de gestão financeira, mas enfim, eu acho que é útil para que vocês entendam, tá? Eu vou compartilhar a tela. Não tem um aprofundamento agora, porque eu quero que vocês apenas tenham uma ideia, tá? Para refrescar a memória. Aqui, vou compartilhar de novo. E a gente vem para cá. Então, dentro da disciplina de análise de balanço, então, a gente tem o quê? O mote, o foco principal da disciplina é que vocês vão tomar uma decisão relacionada em relatórios gerenciais que vieram da contabilidade, balanço, DRE e notas explicativas. A decisão que vocês vão tomar é: vou investir ou não vou investir nessa empresa? Essa é a decisão que vocês vão tomar ao final. O vídeo de vocês lá no final tem que deixar isso bem claro para a gente. E a gente, né, eu e os colegas de vocês, vamos julgar isso, né? Se eles têm razão ou não. Aí, então, eu trouxe a ideia que vocês, velha conhecida de vocês, não é? Sobre a empresa como um organismo vivo, não é? Da teoria de sistemas, inclusive. Onde a gente distingue cada uma das partes que coordenam, né? Que coordenam uma ação. E aí é que está dizendo o seguinte, que nesse organismo a gente distingue o cérebro, que é encarregado das decisões, os membros que fazem a ação, que executam, e o sistema nervoso que transmite, então, o comando do cérebro para que esses membros, né, e as informações, para que as informações cheguem aos membros e a gente consiga efetivamente colocar, executar essa ação lá na nossa vida. Então, a gente visualiza a contabilidade, pensando nesse enfoque, assim, a contabilidade gerencial, a que vocês estão trabalhando nessa disciplina, como esse sistema nervoso, que vai conectar, então, a administração e a execução das áreas. Por quê? Porque estes relatórios gerenciais, que são contábeis, mas que são gerenciais, eles vão dizer o que é que a gente tem que fazer, né? A tomada de decisão que a gente vai dar. Então, por isso, é só para fixar, né? Então, a contabilidade seria esse sistema de informações, vocês sabem disso, né? A contabilidade em si, ela pega dados, processa e transforma em relatórios. Estes relatórios são usados para vários fins. Eles são usados para o governo, que vai lá cobrar impostos das pessoas relacionadas a esses relatórios. Ele vai ser usado pelos proprietários da empresa, que vão oferir lucro, mas que vão também controlar os funcionários e o quanto eles estão rendendo ou não dentro da organização. Eles também, em tese, se diz, não é, que são utilizados pela comunidade em geral, assim. Difícil, né? Porque é difícil, eu tô aqui sem nada que fazer, eu vou lá dar uma olhada no relatório financeiro da empresa que eu trabalho, para decidir se eu continuo lá, ou para verificar se, sei lá, ela pode fechar e ir embora da cidade. Ninguém faz isso. Se na aula de alunos, né, de graduação de administração
é complexo de fazer, é difícil as pessoas efetuarem também. Mas, em tese, essa disciplina, né, tudo que envolve ela, qualquer pessoa poderia fazer. É o que eu acho que é uma premissa bacana, assim, que serviria para qualquer pessoa. Então, ela tem a contabilidade em si para gerar essas informações, né, para gerar dados que realmente são importantes, né? Ela precisa que algumas premissas aconteçam. Vocês já sabem disso, a gente já estudou. Então, que a informação tem que ser relevante, tem que ser confiável, tem que estar completa, tem que ser conveniente, apropriada e verificável. E isso é bem importante, essa parte inicial lá de contabilidade, que agora vocês estão revendo, é bem importante, porque é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando baixarem os relatórios gerenciais, quando baixarem os balanços e DREs das empresas que vocês escolheram. Né? Vocês vão olhar visualmente e vão verificar se todas as informações que estão ali são relevantes, se vocês confiam nas informações, e aí vocês vão verificar que está escrito lá, auditado pela empresa tal, verificado por empresa tal, enfim. Tem ali, né, na atualidade eu tenho um pouco de receio mesmo da verificação das auditorias em função de toda a problemática aí das empresas, né, americanas e do que aconteceu com ela aí nesses últimos anos. Mas ok, vamos todos considerar que as empresas que vocês escolheram publicaram informações relevantes, confiáveis e que são completas, convenientes, apropriadas e verificáveis, ou seja, passou por algum tipo de auditoria externa à empresa. Esse ponto inicial, assim, é super importante no sentido de cuidem onde vocês vão baixar a informação, né, para não ser uma informação enviesada, tá? Então, baixem lá do sítio de internet da empresa em si, não baixem de qualquer lugar, tá bem? Aí aqui, de novo, tem características das informações, né, a informação que é útil, ela deve ser gerenciada, tem valor econômico, o valor é determinado pelo usuário, ela tem dados, ela foi coletada, organizada, ordenada. A informação que é reutilizável é oportuna, ou seja, não se deteriora, é uma informação que tem que estar lá e ela não está lá à toa. Vai servir de base para que os gestores tomem decisões e atendem necessidades também desses usuários. Então, que mais? Ela deve informar, permitir análises, deve ter limites, né? Deve ser discutida no contexto do usuário. Em tese, você não pode suprimir uma informação relevante, você não pode... Né, você tem que... Coisas que vocês têm que cuidar, assim, que é, por exemplo, contas, né? Contas que são as linhas que dizem ali de um determinado valor que somem ou que aparecem do nada, são geralmente contas que a gente tem que prestar atenção de um período a outro. Não tinha aquela conta, surgiu aquela conta e ela tem pouca informação e muito dinheiro ali relacionado, né? Então, essas contas são contas que vocês vão ter que prestar atenção quando vocês estiverem fazendo análise. Por quê? Porque a empresa sempre tem que explicar. Ela tem que estar lá nas notas explicativas o porquê é que ela colocou essa informação nova. Por que essa conta apareceu dentro do balanço do DRE da empresa? O que ele tem a ver com tudo que está escrito ali? Aí aqui as perguntas, né? Então, quais são as funções da contabilidade? Quem são os usuários? Como as atividades auxiliam, então, os gestores dentro de uma organização? Bom, as funções da contabilidade, eu acho que vocês já viram em contabilidade, os usuários da contabilidade, que está aqui, que é a função dela, toda bonitinha. E aí aqui, todos os usuários, né? Governo, concorrentes, funcionários. Neste caso específico, vocês estão funcionando como investidores, né? Bem nesse sentido, vocês são investidores. Vocês estão verificando se vocês colocariam ou não dinheiro dentro dessa organização. Esse é para isso que serve esse relatório que vocês vão fazer. E aí a gente tem os enfoques, gerencial financeiro, nesse caso é gerencial,
porque a gente não está verificando questões legais, requisitos fiscais, enfim, a gente está falando efetivamente de como é que a gente vai pegar, como é que a gente vai decidir, né, o que vai fazer com essa empresa, se a gente investe ou não investe, se a empresa está bem financeiramente ou não está bem financeiramente, sob o ponto de vista administrativo. E aqui também tem, com relação aos enfoques financeiros e gerenciais, o que é obrigatório e o que não é obrigatório para cada um deles, né? Então, quando a gente está falando lá dos financeiros, que é sujeito aos princípios e normas técnicas, retrospectivo, né? Porque fala do passado, as informações vão falar de desempenho e vão enfatizar a confiabilidade, porque são relatórios feitos, no geral, para cumprir com as tabelas legais e fazer o recolhimento de impostos das empresas. Quando os relatórios gerenciais são os relatórios, deixa eu voltar aqui, alguém levantou a mão? Ah, não? Foi para colocar o grupo? Tá, beleza. Ninguém levantou a mão, né? Tá. Tranquilo. E quando a gente fala, então, de gerencial, né? Até não é assim a inexistência dos princípios, eles estão ali, mas a gente não foca neles, a gente vai tentar mensurar e verificar os resultados e criar projeções e estimativas para tomada de decisão no futuro. E ele vai incluir mais informações do que simplesmente os números, vocês vão observar isso já no início, quando vocês coletarem notícias, mas quando vocês efetuarem análise PESTEL, principalmente, é o que vocês vão verificar com, assim, um cuidado maior, que é, vocês terão que observar a empresa bem de fora, assim, aqui tá os indicadores financeiros, aqui tem as demonstrações contábeis, esse aqui é o meu relatório, mas o mundo está falando isso aqui da empresa, e a análise PESTEL me mostrou que este é o cenário mundial que ela está inserida. Será que tudo isso aqui faz sentido para essa organização? É o que vocês vão ter que responder, digamos assim, né? E é o que a gente vai aprender no passo a passo fazer. Uma coisa que é importante aqui, várias delas, mas uma das questões que são importantes é vocês acreditarem na capacidade de vocês de interpretar o que vocês estão enxergando. E isso é bem importante. Vocês têm essa capacidade já. Vocês já estudaram bastante por vários semestres e vocês têm capacidade de olhar para relatórios e de olhar para demonstrações contábeis e de olhar para relatórios e entender eles, mas é preciso que vocês acreditem na capacidade de vocês. Aí aqui mais questões relacionadas entre essa diferença, para entender o que a gente vai fazer é contabilidade gerencial. Então, as informações podem ser bastante detalhadas, né? No caso das financeiras, elas são resumidas, é só ver um balanço ou um DRE, né? Uma linha, um número, uma linha, um número. Basicamente é o que tem ali. Os relatórios que são feitos em moeda corrente e na contabilidade gerencial, então, no geral, eles são feitos, né, dependendo da região de abrangência daquela empresa, e às vezes pode ser um relatório em um outro tipo de moeda, ou até uma comunicação não financeira, porque o relatório gerencial pode ser não financeiro, você pode falar das relações de trabalho dentro da organização. Aqui um pouco sobre a atuação da contabilidade para lembrar das diferenças, né, do que se faz em contabilidade, do que se faz aqui, que é mais gerencial, e que, de certa forma, todas essas informações vão estar dentro dos relatórios que vocês vão ler, do balanço, do DRE, das notas explicativas. E uma das dificuldades, às vezes, de interpretação está justamente em esquecer que o controle de estoques foi feito antes do DRE, o planejamento econômico foi feito, os custos foram verificados antes, né? Vocês não podem olhar para esses relatórios como se fossem uma peça separada
de dentro da organização, eles fazem parte desse fluxo inteiro de informações que diz como é que uma organização está, né? Como é que ela está respirando financeiramente. Auditoria, perícia, análise de investimentos. Dependendo da empresa, vocês vão ter várias análises de investimentos e análises financeiras já prontas, né? Gestão de impostos também, porque olha só lá nos relatórios, vocês podem verificar, por exemplo, que a empresa está refinanciando dívida com o governo, e ela está fazendo isso há 1, 2 períodos financeiros. Ela não está pagando os impostos, ela está indo lá no governo e está pedindo um prazo para fazer isso. Nada impede a empresa de fazer isso, absolutamente nada impede. O quanto é saudável financeiramente para ela, aí já é um ponto complicado, né? Porque talvez não seja tão saudável assim, porque você vai empurrar com a barriga um valor que às vezes pode ser bem importante e significativo, e aí você não quer, porque você não quer ficar sem esse dinheiro agora. Bem comum acontecer isso, inclusive. Principalmente, talvez vocês encontrariam, não sei se alguém vai usar ou vai dar uma olhada, por exemplo, a Marisa pode ser uma. Não sei se vocês acham com facilidade, mas a Marisa é uma empresa bacana de procurar as demonstrações contábeis, porque ela está declarando aí que não está muito bem das pernas, né? Então, é uma de dar uma olhada. Então, a contabilidade ela não existe só para as obrigações legais, que basicamente o que a gente vê na disciplina de contabilidade, né? Na disciplina de contabilidade a gente mostra a contabilidade e como é que ela tem que ser feita para atender normas de legislação, só isso. Mas a partir daqui, então, os registros financeiros vão visualizar a performance operacional da empresa através das suas demonstrações, ou seja, é a partir daqui dessa disciplina, né, e também da gestão financeira, em que a gente não vê a empresa só, né, através do olhar contábil do lucro ou prejuízo, aquilo que está acontecendo naquele instante na empresa, de acordo com as demonstrações, porque você vai conseguir projetar. E isso é bem bom. Você vai ter ideia de como é que é controle de estoque, ou as ferramentas que eles usam para custos. Não lembro agora se vocês já fizeram custos. Vocês vão ver como é que eles desenvolvem o orçamento, tá tudo lá. Dentro da... Ai, que esse aqui ficou assim. Vai estar tudo lá dentro dos relatórios que vocês vão analisar. E isso é bacana, porque daí vocês já serão efetivamente administradores, acessando dados reais de empresas que existem para fazer análise, né? Então, aqui tem, por exemplo, orçamento operacional e financeiro de uma empresa comum, é tudo exemplo de empresa comum, né? Na prática, eles não são exatamente assim, depende de cada tipo de empresa, mas de qualquer forma, lá dentro das notas, ele vai estar explicando como é que ele faz isso, como é que ele faz estrutura de orçamento, né, como é que ele faz controle de gestão, qual é o método que ele usa lá no DRE, tem que ter uma nota explicativa dizendo se ele usa custeio por absorção, se ele usa ABC, tem que ter. A empresa tem que fazer essa gestão de custos também. Como é que forma preço de venda, tudo isso. Gestão de impostos também. Isso, esse valor já está absolutamente mais alto de impostos que são pagos. Auditoria tem que estar lá também. Perícia ser feito também tem que estar lá. Por que eu estou passando tudo isso? Porque tem que estar lá nos relatórios que vocês vão baixar para estudar a empresa. Quanto mais vocês baixarem de relatórios, aí é uma dica até que eu não coloquei ali, ano passado eu falei, baixem o balanço social da empresa. Baixem o balanço social ou o relatório social, baixem da empresa que vocês escolheram, porque a linguagem do relatório social vai falar sobre tudo isso aqui que eu estou falando para vocês que é preciso que a empresa fale, mas vai falar de tudo isso aqui não em números, né, que é como está o balanço e o DRE. E aí o balanço e o DRE, eles são mais assustadores, porque são só números que estão significando isso aqui tudo, mas são só números, né, uma linha e um número. Mas lá no balanço social, eles tentam explicar isso de uma maneira administrativa que é um pouco mais confortável para vocês. Então,
deem uma pesquisada para ver se vocês acham balanço social, relatório social, às vezes até o relatório de sustentabilidade, eles chamam, tem vários nomes, mas se vocês procurarem entrar lá no site da empresa que vocês escolheram, vocês vão encontrar todas essas informações, e elas serão super úteis, principalmente quando vocês forem fazer análise PESTEL também. Aí os índices financeiros, né, análise financeira, que vocês também vão aprender a fazer, e aí para você ter uma ideia da importância dos índices financeiros, ou de aprender sobre os índices financeiros e utilizar eles, é que todo mundo pede, governo, fornecedor, todo mundo, se você pede dinheiro para qualquer entidade ou prazo para qualquer entidade, eles vão fazer análise financeira. Então, é importante que vocês saibam fazer também, né? Que vocês entendam como é que é feita a análise financeira. E por isso que está lá embaixo os indicadores para vocês trabalharem também. De certa forma, tudo isso vocês vão ver no trabalho de vocês e vocês vão ver no trabalho e vocês vão produzir. Deixa eu voltar para cá. Para a apresentação. Tem um monte de gente duplicada na minha tela, acho que está travando. Então, sobre o início da aula, é isso. Sobre tanto o plano de ensino quanto o início do trabalho que vocês vão fazer. Se vocês têm dúvidas, aproveitem e perguntem. É preciso ter um pouquinho, né, de ideia do que foi contabilidade, mas nem tanto. Mas é preciso que vocês mergulhem nos relatórios, de certa forma. Acho que esse é o mais importante. Que vocês mergulhem nos relatórios financeiros e entendam do que se fala. Acho que é isso, na verdade. Dá para fazer da Corsã. Já disponibilizei, querida, tá lá no Moodle. O trabalho pronto do Luan e o trabalho do Grêmio, que é um trabalho bom e um outro trabalho nem tanto. Isso, tá lá. Deixa eu dar uma olhada aqui sobre a Corsã. É que a Corsã, ela tem toda essa análise, porque a Corsã foi privatizada, né? Ai, não foi privatizada, foi jogada lá. Eu acho que tá lá. Eu vou só dar uma olhada, ver se você consegue baixar. Primeiro trimestre e segundo trimestre. Tem 100 páginas o relatório financeiro. Você pode, mas dá uma olhada lá se você vai querer fazer. No balanço demonstrativo de fluxo, daí tem o DMPL. Não precisa pegar todos, né? Pega só. Pode fazer, ó. Dá para fazer da Corsã. Só que tem lá vários relatórios prontos, né? Aí você não vai confiar nos relatórios que estão lá. Você tem que pegar o DRE e tal, e o balanço, separar. Estava olhando quem é que assinou os pareceres, aliás. Ok. Mas sim, você pode pegar. O que mais? Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. Tá bem. Mas não vai ser tão fácil assim, mas vai ser interessante, porque é um relatório diferente. Ah, tá. A Pricewaterhouse que fez a auditoria sem ressalva. Então, ela confiou nas informações assinadas pelos diretores da Corsã. Ok. É um bom relatório. Tá? Coloquem lá. Mais alguma dúvida que vocês tenham ainda? Aproveitem. Burger King. Tá, deixa eu dar uma olhada no Burger King até. Vocês já foram ver do Burger King? Brasil, né? Demonstrações contábeis.
Vocês, antes de colocar, deem uma olhada. Site estranho esse. Vamos ver. 2017. Relatório de auditoria independente, não. Não é confiável. Tem lá. Ela encerrou o segundo trimestre de 2021 com prejuízo de 97 milhões. E ela acumula um prejuízo de 462. Que beleza. Que beleza. Sim, pode fazer, dá para pegar direto nas ações lá da empresa. Tá, mas esse daí, ó, esses de resultado, Zamp, é uma empresa que mostrou, né? Tem que ver se vocês acham direto lá no relatório, direto da BMF Bovespa ou do site do Burger King, viu? Pode pegar, mas dê uma olhada onde é que vocês catam essas informações, porque elas podem estar diferentes das informações originais da empresa. Tipo, eu abri uma ali que era relatório de auditoria independente. Aí não é muito confiável, assim. Que pode ser uma coisa nada a ver. Mais alguma coisa? Vamos lá. Burger King, Corsã, Tatiane, Ellen, Daniela, Paula e Luana já escolheram a empresa? Márcio segue sem grupo? Boticário, Natura, Mary Kay também, deve ter aí revendedoras, ainda não? Então tá, pessoal, vocês estão vivos aí ainda? Então? Só porque é sexta-feira. Eu tô hoje com cara de cansado que eu dormi muito pouco, mas tá bem. Então tá, pessoal. Amanhã, quem tem aula de contabilidade, eu não sei se alguém aqui faz, nós já agendamos também, inclusive vou conferir aqui o horário, não me confundir na hora de falar, é às 9. É um horário bem decente, dá para dormir um montão. Tá bem, pessoal? Tem mais alguma dúvida, alguma questão, algum choro? Quem estava aqui só aberto e foi passear vai tomar um sustão quando se deparar com o trabalho. Não? Tá tranquilo? Então tá. Eu vou encerrar a gravação para que não fique um monte de coisas aqui inúteis para as pessoas.